Chegou a hora de declarar o imposto de renda. Este ano, a expectativa é de 24 milhões de declarações entregues à Receita. O nosso assunto hoje são as novas regras do imposto de renda. E para falar sobre isso, recebemos o superintendente da Receita Federal em Minas, Hermano Lemos Avelar Machado. Hermano, é um prazer para nós recebê-lo aqui no Expressão. Prazer é meu estar aqui, podendo esclarecer aos contribuintes sobre o imposto de renda pessoa física do ano de 2011. E a gente também agradece a você por abrir as portas da Receita Federal para o nosso programa. E quais são as novas regras para este ano, para o imposto de renda? As regras do imposto de renda, elas estão bastante constantes, não tem havido muitas mudanças. A gente destaca esse ano algumas melhorias que nós fizemos no programa. O layout do programa está muito mais amigável. À medida que você vai preenchendo a sua declaração, ele já vai te dizendo se é mais vantajoso fazer no modelo simplificado ou no modelo completo, dando o resultado da declaração no cantinho da tela. Nós temos também o fim do formulário em papel, que os contribuintes já praticamente haviam abandonado. Você pode dizer que essa é a principal mudança? É uma das principais mudanças. O fato do papel que os contribuintes haviam abandonado, apenas 60 mil contribuintes em 24 milhões entregaram em papel, sendo que a maioria deles, quase 50%, com erro de preenchimento, que obrigou o contribuinte a refazer a declaração, atrasou o recebimento da sua restituição. E também uma grande novidade esse ano é que o controle ele está maior. E isso beneficia o bom contribuinte e prejudica aquele contribuinte que quer sonegar imposto. É o caso da declaração de serviços médicos. O que é isso? A partir desse ano, as empresas, as clínicas, os hospitais, as operadoras de plano de saúde, né, quase todo mundo hoje tem um plano de saúde, elas informam à Receita o valor que cada pessoa física pagou a elas. Então, o contribuinte, quando ele for declarar o seu imposto de renda e apresentar essa principal dedução, que é a dedução de despesas médicas, psicológicas, hospitais, planos de saúde, a Receita já vai saber esse valor. Então, se o contribuinte declarar um valor muito alto, mas aquele valor bater com o que a empresa informou, esse contribuinte que até o ano passado muitas vezes caía em malha só para ter que ir lá apresentar esse documento, ele não vai mais cair na malha. Agilizou o processo, no caso. Exatamente. Mas aquele contribuinte que colocar lá R$100 de um hospital em que ele não tiver feito aquele pagamento, ele certamente vai ser pego pela malha da Receita Federal. Isso. E uma mudança também que chamou a atenção foi a possibilidade de inserção de parceiros homossexuais como dependentes. Como que é feita essa declaração? O caso é que foi estendido uma garantia que já havia para os casais heterossexuais em união estável, que aqueles de fazer a declaração em conjunto. Então, esse direito foi estendido agora para os casais homossexuais de união estável. Ocorre o seguinte, é preciso que as pessoas tenham cuidado, porque a declaração em conjunto significa que duas pessoas que vivem em sociedade conjugal ou em união estável façam a declaração conjuntamente, reúnem todos os seus rendimentos, todas as suas despesas. Ocorre que, na maioria dos casos, essa declaração só é vantajosa quando um dos membros dessa união não trabalha, porque aí o rendimento do outro ele ainda é aproveitado como dependente. Quando os dois trabalham e têm rendimentos mais ou menos iguais ou compatíveis, é mais vantajoso fazer a declaração em separado. Certo. E qual que é a diferença principal entre a declaração composta e a simplificada? A declaração completa é aquela em que você coloca todas as informações, seus rendimentos, suas despesas médicas, despesas com instrução, dependentes, pagamento de empregada doméstica, plano de saúde, você coloca tudo ali e apura o valor do imposto a restituir ou a pagar. No caso da declaração simplificada, você informa o seu rendimento e você tem o direito de deduzir, sem nenhuma comprovação, simplesmente deduzir 20% desse valor, limitado a R$ 13.317,09. Então, como eu disse na primeira pergunta, o próprio programa
Na hora que você vai preenchendo no modelo completo, ele informa ali, ó, está mais vantajoso entregar no completo ou no simplificado. Você vê os valores ali. Mas aí essa indicação o contribuinte, no caso, tem que atender ou é mesmo uma sugestão? É uma sugestão. E o que ocorre normalmente é que aquele contribuinte que tem muitos dependentes, teve uma despesa médica muito grande, para esse contribuinte é vantajoso o modelo completo. Para aquele contribuinte que não teve despesa nenhuma, principalmente uma pessoa solteira, que não tem plano de saúde, não teve despesa médica, não teve nenhum tipo de despesa, muitas vezes vai ser mais vantajoso usar essa prerrogativa dos 20%. Certo. O senhor então falou que melhorou essa questão do site e tal, ficou mais simples. Isso tem a ver com quais são os erros que geralmente as pessoas cometem ao fazer essa declaração? Essas mudanças foram feitas justamente para poder sanar esses erros que vêm ocorrendo? Nós já conseguimos ao longo dos anos sanar o maior erro, que foi com a introdução do meio magnético para fazer a declaração, que eram os erros de transposição, os erros de soma, o erro de digitação. Hoje o programa, se você digita um valor assim, estratosférico, quando você coloca aquele valor que 3 zeros a mais, ele avisa. Então o programa dá uma série de avisos, evita que você cometa erros do tipo de colocar o CPF ou o CNPJ de um médico ou de uma escola errado, tudo isso ele avisa. Agora, ainda existem alguns erros, principalmente erros de esquecimento. Por exemplo, o contribuinte, ele tem um dependente, é um filho que estuda numa universidade. E o menino ainda não tem 24 anos, está estudando na universidade, pode ser dependente. E ele coloca lá o filho como dependente. Só que ele esquece que aquele menino faz um estágio ou tem um emprego, e aí esse valor aparece como omissão de receita. Ele tem que informar esse valor. A mesma coisa quando ele deixa de informar um eventual rendimento. A pessoa prestou um serviço para uma empresa provisório ou teve 2 empregos ao longo do ano e esquece de informar aquele de menor valor. Então, esse é o erro principal que ocorre no preenchimento das declarações. No caso, a gente já tem uma pergunta em relação a isso, porque temos, por exemplo, um exemplo de um filho que ele é dependente do pai e da mãe, mas ele possui uma bolsa de estudos. Essa bolsa tem que ser declarada também? Depende. A questão da bolsa de estudos, se a bolsa de estudos é uma bolsa, uma doação, olha, você ganhou essa bolsa para você estudar, ela é rendimento não tributável. Agora, por exemplo, uma bolsa de monitoria, que é uma contraprestação de serviço, né? Um estágio, se ele tem que fazer alguma coisa para receber esse valor, aí o rendimento é tributável. Isso, o que acontece quando uma pessoa declara recibos falsos na hora de declarar o imposto de renda? O que pode ocorrer com essa pessoa? Se ela apresenta um recibo falso, a primeira coisa que acontece é que ela vai cair na malha, porque no cruzamento das informações não vai ser identificado o pagamento desse recibo. Ela vai ser chamada na Receita Federal para comprovar esse pagamento. Se essa pessoa verificar inicialmente que ela caiu em malha e ela apresentou um recibo falso, ela ainda tem a oportunidade de retificar a sua declaração. Mas depois que a Receita Federal a intimá-la e ela insistir em apresentar o recibo falso, ela pode pagar uma multa de até 225% sobre o imposto devido e o auditor fiscal ainda vai fazer uma representação fiscal para fins penais junto ao Ministério Público Federal, que esse contribuinte pode, inclusive, sofrer uma sanção penal pelo crime de sonegação. E no caso dos autônomos, como que eles fazem essa declaração? Os autônomos fazem a declaração normalmente. A diferença é que uma pessoa assalariada recebe o informe de rendimentos da sua empresa. O autônomo, ele fornece o recibo, né, dos pagamentos que ele recebe. Ele tem que somar esses valores que ele recebeu, informar o fisco justamente, escolher o modelo completo simplificado, o resto é da mesma forma do que um trabalhador assalariado. Isso voltando ao exemplo do nosso filho que tem a bolsa, no caso, se for um filho de 21 anos que mora com o pai mora com o pai e com a mãe, ele é considerado dependente mesmo não tendo renda? Ele é, até os 21 anos, até o ano que ele completa 21 anos, ele é considerado dependente, né? E depois disso, ele pode continuar a ser dependente até os 24 anos, desde que ele esteja matriculado numa universidade.
E no caso de outros parentes, como o pai, a mãe, que sejam da responsabilidade da pessoa, pode ser declarado como dependente também? Eles podem ser declarados como dependentes, desde que a renda deles seja até o limite de isenção. E se eles tiverem rendimento tributáveis, como todo dependente, esse rendimento tem que ser somado ao rendimento do filho. Agora, sogra e genro só no caso de haver declaração em conjunto. Quer dizer, uma pessoa não pode colocar o sogro como dependente. Tá certo, então, irmã, a gente vai dar um pequeno intervalo. O Expressão vai para um breve intervalo. Voltamos já.